Quando a gente estava no bloco anterior, Falcão terminou falando que existe um estudo de laboratório imunohistoquímico, e aí você coloca numa grade, né, de estudos anteriores, né, mais ou menos assim, e aí vê se o paciente tem um grau maior ou um grau menor, um risco maior ou um risco menor, para complementar com a quimioterapia ou com a radioterapia. Pois é, veja, quando nós falamos em segmentectomia, nodulectomia... É o seguinte, antigamente tirava a mama toda, chamada mastectomia radical. Eu vivi o tempo de você tirar toda a mama e o peitoral. Halsted, e o peitoral. Era uma mutilação. Eu te mando um abraço aqui para o Dr. Robério, que fez muito disso. Salvou muitas vidas nessa cidade. É verdade. Robério foi um dos precursores aqui. Era uma cirurgia enorme, ficava uma semana internado, sofrimento grande. Então hoje não precisa disso. Então o que acontece? Hoje só tira um pedaço, um segmento da mama. Um quadrante da mama. A mama, em verdade, não é uma glândula. Nós temos 2 mamas, que cada mama tem de 10 a 12 glândulas, que se unem no mamilo. E ali, quem aleitou sabe que quando aperta assim, sai aquele pontinho de leite. Cada uma das glândulas. Ora, e elas se intercomunicam. Em se intercomunicando, se tem um tumor nesta glândula, desta mama, poderá ter em outros. Então, é mandatório. Não fez a mutilação, quer dizer, conservou a mama, fez cirurgia conservadora, faz-se a radioterapia. Sempre? Sempre. Que a gente esteriliza um possível célula que tem ali. Porque a minha pergunta é a seguinte, as mulheres têm muito medo da quimioterapia, né? Sim. Que vai ter a queda de cabelo, é um estigma muito grande. Estigma muito grande. Então, aí o que acontece, como você falou? Então, aí nós temos assim, um modo geral para a gente não se alongar, porque tem mais... Mas a gente não chega no novembro ainda. Não chega no novembro, a gente fica em outubro. Então, nós temos assim, por exemplo, veja, nós, homem, temos mama exatamente igual a mulher. E com risco também de ter câncer. Com risco de ter câncer também. É exceção, mas tem risco. Quando chega a adolescência, o que acontece? O homem libera testosterona e a mulher libera estrogênio. Ora, no que ela libera estrogênio, a mama dela se desenvolve. Porque até antes, se você olhar mamilo de um menino e de uma menina, crianças são iguais. Aí desenvolve. Bom, então quer dizer o quê? Que a mama gosta, tem afinidade, se desenvolve e cresce de um botãozinho de nada para uma mama da presença do estrogênio. Então o que a gente vai fazer? Eu já tenho o diagnóstico do câncer de mama. Ora, esse é o que nós chamamos de histopatológico. Você tira um pedaço do material, bota na parafina, corta fininho, vai para o microscópio e vê. Já aí são vários os tipos de câncer de mama. O mais comum é o ductal, infiltrante. Lembra vocês que infiltrante vai dizer que está infiltrando do corpo todo, não. É infiltrante lá no localzinho só. Tem o intraductal, aí tem o medular, tem o inflamatório. Então, e dentro desses aqui, aí existem outros subtipos. Então isso é uma parte. Ponto. A partir daí, nós pegamos esse material e vamos fazer algumas reações químicas para saber como ele reage. Então, a gente dosa. Ele tem receptor para estrogênio, quer dizer, existe alguma coisa na célula lá que capta estrogênio, que gosta de captar estrogênio para poder se multiplicar? Progesterona, KI de 67, o ERB, que é o fator de crescimento epitelial. Tem fator de crescimento epitelial? Quer dizer, são vários detalhes. São vários detalhes. E aí a gente faz um painel. E nesse painel, diz, bom, para isso é isso, para isso é isso, para isso é aquilo. Então, hoje em dia, eu posso afirmar que na mama, o câncer de mama, o tratamento é individualizado. Para cada uma pessoa, nós temos que fazer esse painel, e aí temos o status dela. É pré-menopausa, é pós-menopausa, ainda está ali naquela fase ainda de perimenopausa. Tudo isso entra num raciocínio clínico para se decidir qual o tratamento. Aí, o que fazemos? Cirurgia, radioterapia, complementa com o quê? Entendi. Com quimioterapia, com anticorpos monoclonais que vão atuar em cima desses receptores de crescimento epitelial, quimioterápico, que vamos matar essas células. Que tipo de quimioterápico?
E aí vem essa outra preocupação. Tem quimioterápicos hoje que não cai cabelo. Sim. E aí a gente pode usar isso na mama. E tem outra. A medicina levou... Sim, está muito... A indústria é muito rápida. Muito específico para cada mulher. Bom, isso é um avanço. E devo dizer que mesmo aquelas que foram diagnosticadas com tumores acima de 2 centímetros, a possibilidade de cura continua sendo ainda muito alta. Isso é muito bom. Principalmente porque a mulher, ela tem uma força muito importante dentro da família. Sim, sim. Com certeza. É a mulher que cuida, que cria, que educa os filhos, e é a mulher, muitas vezes, que leva o marido para fazer o seu exame, né? Porque os homens têm um preconceito, né? Acho que foi por isso que nasceu o Novembro Azul. O Novembro Azul. Depois... Você deu uma boa... Por que acontece? Eu estava conversando ontem, né, com um paciente que chegou lá com câncer de próstata. E aí é muito frequente câncer de próstata? Sim, o câncer dos tumores malignos do homem é o mais frequente. Na mulher é a mama e no homem é a próstata. Com a vantagem para nós em relação às mulheres... Ele ser mais moroso. Ele tem uma letalidade, uma mortalidade menor do que o câncer de mama. Então, as pessoas que têm câncer de próstata, a possibilidade de cura ou de se manter com a doença crônica, sem nenhum efeito maléfico ao corpo dele, é muito maior. Então, ele tem uma incidência alta, mas uma mortalidade baixa. Então, por que eu faço o Novembro Azul, se ele morre pouca gente, apesar da incidência ser alta? Exatamente por isso. Porque nós, homens, né, isso já vem lá do Brasil colonial, né, a sociedade nos colocou, machista, né? Nos colocou como os provedores, né, da família. E a mulher como a cuidadora da família. Né? A coisa mudou, lógico. Hoje em dia a mulher está no mercado de trabalho disputando o mercado com a gente, as coisas se complicaram. Mas, de qualquer forma, complicaram para os homens, né? Mas essa mentalidade ainda existe. E o homem foi treinado para ele ser o forte. Né? Então, você vai, toda hora você já vai para o doutor, essa coisa de mulherzinha, né? E nós, infelizmente, não tomamos conta da nossa saúde como deveríamos. Eu costumo perguntar para os pacientes o seguinte: Falcão, você conhece muitas viúvas? Sim. E viúvos? Quando você conhece? Sim, esse é o fato. Quase muito poucos viúvos, né? Exatamente. Porque as mulheres se cuidam, o homem não. O homem, quando chega aí ao médico, a coisa já está mais complicada. E é interessante que a mulher, quando vai ao ginecologista, ele às vezes, né, ele mede a pressão, às vezes ele pede algum outro exame, o colesterol, e vai dando uma olhada geral na mulher. O homem, às vezes, como não vai a médico nenhum, não se trata dessas outras coisas. Pois é, eu acho que aí está o foco. E aí é da minha tristeza, daqui na cidade de Teresópolis, nós fazemos esses movimentos, quer dizer, incentivarmos o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e aí mobilizamos a população, e a população vai bater na porta, a porta está fechada. Vai tentar abrir uma janela, está trancada a janela, e ele não consegue ter o acesso ao serviço de saúde. Mas veja, qual é o mote disso? Mas veja, se o paciente se permite, e nós temos todo esse nosso conteúdo machista, né, que já vem de séculos e séculos e séculos, permite... Cultura latina. A cultura latina, se permite ser submetido ao toque retal, tá certo? Ele cria um grau de confiança como médico, que ele se permite também as outras coisas. E aí é a hora de quê? Aferir a pressão, auscultar o coração, dar uma olhadinha rápida, que seja rápida, no abdômen, pedir o triglicerídeo, o colesterol, ver como é que anda a sua glicose. Quer dizer, aí você dá. Então, estou olhando para o azul, né? O Novembro Azul não é somente o câncer de próstata. É o todo. É o todo. É a oportunidade que a gente dá para nós, homens, podermos cuidar da nossa saúde. E a hipertensão e o diabetes matam muito mais que o câncer de próstata. Muito mais. E de qualquer outro câncer. Porque o diabetes e a hipertensão leva às doenças cardiovasculares, que matam, é a primeira causa de morte no mundo e no Brasil também. Então, esta é a grande possibilidade. Aí se pergunta, sim, mas como fazer isso? Se criou o Novembro Azul. Bom, para isso precisava de ter o quê? Uma Secretaria de Saúde estruturada, uma Secretaria de Educação junto conosco, porque você falou, quem leva o homem ao médico, realmente é a sua esposa.
Mas os filhos também levam. E aí é o que falta a gente, educação. Conscientização, cidadania. Isso se faz para quem? Lá na criança. A Secretaria de Educação trabalhando junto com a Secretaria de Saúde, dentro da estratégia de saúde da família, lá no posto de saúde. E, senhor, e aí eu estou dizendo senhor por quê? Há um interstício aí, mas minha conduta. Homens a partir dos 45 anos devem fazer o exame anual periódico, todo ano. Pacientes de raça negra, homens de raça negra, ou que tiveram primeiro familiares da mesma linha, ou de primeiro grau acima ou abaixo, iniciar aos 40 anos. O toque retal e o PSA. O PSA. Ah, mas eu posso fazer só o PSA? Você pode fazer só o PSA. O que é o PSA? O PSA é um antígeno que é produzido na próstata que causa na gente uma reação de anticorpo, antígeno-anticorpo. Então, toda a próstata... É um exame de sangue. É um exame de sangue. Que dosa alguma coisa específica da próstata. Da próstata. A próstata tem uma substância que ela é antigênica, quer dizer, ela reage com o organismo. Certo? E você pega o anticorpo no laboratório e vê se tem idosa, o quanto ela reagiu. Esse antígeno prostático específico PSA é produzido na próstata. E tem um valor mínimo, que varia. Ao longo da vida tende a aumentar um pouquinho. Por que tende a aumentar um pouquinho? Porque todo o homem evolui para uma hiperplasia da próstata. O que é hiperplasia? Um aumento volumétrico da próstata, sem formar tumor, sem formar... Isso acontece na imensa maioria. A maioria das vezes. Então você tem um aumento. As pessoas começam a ter aquela dificuldade de urinar, o jato fica mais fino, mais dificuldade de iniciar a urina, acorda de noite várias vezes. Isso pode ser somente uma hiperplasia. E nesses casos, então, de que a próstata está aumentada sem o câncer, o PSA também aumenta? Pode aumentar. Por isso que é importante o toque. E o toque, para aqueles que não fizeram, vou esclarecer, ele é um toque. Ele não é um exame, como por exemplo um exame ginecológico, que perdura por algum tempo. Não é igual uma ausculta cardíaca, que você vai escutar 4 focos e demora. Toque é um toque mesmo. São alguns segundos em que você localiza a próstata com a polpa digital e você percebe nela o contorno, o tamanho e a elasticidade. Então, mas eu sei que para fazer a coleta do exame de sangue tem que ter alguns cuidados, né, Falcão, para que o PSA não fique aumentado. Isso. Acho que isso é importante falar. O que acontece? Em verdade, hoje o PSA específico, né, total, e o livre, que é o antígeno prostático específico, total e livre, são duas medidas, ele é bem sensível. Então ele afasta erros. Mas, de qualquer forma, como a próstata está por baixo do assoalho pélvico, está envolvendo a uretra, está junto da vesícula seminal. Então, o que a gente pede às pessoas? Que não façam esforço, que façam pressão nesse assoalho pélvico, nesse períneo. Moto, bicicleta, cavalo. Não ande moto, bicicleta, cavalo. Força, que você faça pressão no abdômen, que força lá embaixo, e que tenha relação sexual nas 72 horas antes de coleta desse exame. Por que isso? Porque se está alterado, não tem dúvida de que está alterado. Mas será? Não será. Eu quis tocar nesse assunto porque às vezes acontece por descuido, né? O homem tem a sua relação na noite anterior, vai fazer o exame de sangue, está um pouquinho alterado, cria um drama, às vezes. Será que é isso? Será que não foi isso? Então a gente afasta essas possibilidades, outras que não seja essa. E aí que vem o que é importante. Não é, quer dizer, lógico que é importante a faixa de normalidade, mas o melhor do que isto é a sequência. Se eu tenho um PSA de 1, um ano depois meu PSA passa para 3, está dando normalidade, que é até 4. Sim, mas pulou de 1 para 3. Triplicou. Em um ano. Em um ano. Opa! Então, aí só fazendo o exame de controle sempre, né? Porque aí você vai ter uma curva. Se essa curva começar a ficar mais ascendente, forçando mais, e não uma coisa mais leve, ou uma curva mais chegando, beirando a horizontal, se ela verticaliza, chama atenção. Quando nós estiver a fase desse está aumentando, mas que ainda não está dando normalidade,
o toque retal com certeza vai ajudar muito a diferenciar entre a hiperplasia benigna da próstata e a neoplasia de próstata. Existe uma situação também que é uma infecção da próstata, Sim. que às vezes faz a próstata ficar aumentada Isso, com certeza. e ficar com o PSA aumentado também, a Que é prostatite. a prostatite. O que diferencia dos outros, porque aí ela vem junto com uma clínica, né? De dor, Dor pélvica, desconforto, ejaculação com dor. Quer dizer, então ela dor, tem às vezes tem até dor a urinar, né? dor urinar. Então já caracteriza mais, ela é mais exuberante, a clínica disto. Isso é comum também, a tal da prostatite? Hoje em dia não. A prostatite mais comum que se tinha era que advinha da uretrite gorocócica. Que hoje, com o advento do uso do preservativo, Praticamente. diminuiu bem, né? Para aqueles que usam, aí o que a gente aconselha, né? Relações sexuais, né? Seja feita com o preservativo, né? Então, isso é outra forma. Então, hoje a prostatite é muito pequena, mas por infecção, até mesmo urinária, pode levar a prostatite. Isso mas aí ela é mais exuberante, essa clínica. Esse, com certeza, o homem vai procurar. Com certeza. Quem vai ser incomodado, ele vai procurar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para mais um intervalo Ok. e ao retornar a gente vai falar sobre o tratamento do câncer de próstata. Ok.